Paz de Cristo, meus irmãos, mais uma vez aqui pelo canal Reino de Deus. Hoje eu quero falar um pouco com os irmãos sobre o Evangelho de João, tá? Eu quero falar um pouco com os irmãos sobre o Evangelho de João, que eu acho muito importante. Que ele para mim é um dos evangelhos mais importantes. Na verdade todos os evangelhos são importantes, mas ele traz uma bagagem especial relacionada ao Filho de Deus, no sentido de demonstrar a sua divindade, né? Então a gente vai falar um pouco sobre isso aqui. A gente está fazendo, irmãos, a leitura nesse momento do livro de Hebreus, né? Nós estamos fazendo neste momento a leitura do livro de Hebreus, que eu acho que tem sido muito proveitosa. Inclusive vamos tentar hoje, no dia de hoje, que dia nós estamos? Dia 26 de julho de 2021, né? Não sei se eu vou passar esse vídeo hoje, mas se for no dia 26 eu vou tentar fazer a leitura para a gente finalizar ali o capítulo 10 que entramos agora. Se você não conhece a nossa leitura de Hebreus, eu te convido a assistir as nossas lives lá, tá? Devido a questões agora relacionadas a alguns problemas, eu não estou conseguindo fazer tantos vídeos, tantas coisas, mas agora futuramente a gente vai ajustar aí certinho, tá? À medida do possível. Eu peço desculpa aqui pela chuva, que está chovendo. Irmãos, eu quero falar um pouco do Evangelho de João. Aqui, os 3 primeiros versos, né? Eu quero fazer uma abordagem aqui no português e uma abordagem, né, no grego, tá? A gente vai ler no grego e ler no português. Então, primeiramente, aqui no contexto de João, da epístola de João, você vai ver algumas semelhanças até com a questão das próprias epístolas de João, né? O Evangelho de João com as epístolas de João, você vai ver algumas questões e elas vão estar relacionadas também com o Apocalipse, tá? É claro que existem algumas diferenças de relação à linguagem que você vai ter no Evangelho de João, nas epístolas de João e com o próprio Apocalipse, que algumas pessoas começaram a afirmar, por exemplo, que o Evangelho de João ele não era, né? Ele não era um evangelho. Perdão, tinha uma moto aqui que estava buzinando. Não vou começar o vídeo de novo, né? Então, algumas pessoas afirmam que o Evangelho de João não foi feito pelo mesmo autor de Apocalipse. Por quê? Por causa da diferença de linguagem, né, que você vai ter em relação ao Apocalipse e em relação, por exemplo, ao Evangelho, tá? Algumas fontes vão dizer, e com certa autoridade, vão dizer que, por exemplo, o Evangelho de João ele foi escrito depois do próprio Apocalipse. Porque o Evangelho de João seriam as memórias que João teve quando ele, estando em Éfeso, depois do contexto do Apocalipse, ele escreveria este Evangelho de João, tá? Então, o Evangelho de João foi escrito depois do próprio Apocalipse. Então, ele vai trazer as suas memórias que o Espírito Santo traria para ele, mas quem vai fazer a escrita do Evangelho não seria necessariamente o próprio João, mas uma pessoa que tinha uma afinidade com a escrita, vai trazer justamente, vai fazer esta tarefa, né, de fazer esta escrita do que João falava, tá? Diferentemente quando você pega o Apocalipse, que você vai ver uma linguagem muito mais com termos muito mais ligados ao hebraico, termos muito mais ligados a concepções mais semitas, que você vai ver no aramaico, que você vai ver no Apocalipse, perdão. E você vai ver diferenças de formas de escrita. Por quê? Algumas pessoas, alguns estudiosos vão dizer que quando João ele escreve o Apocalipse, ele não teve a ajuda de pessoas específicas para fazer a escrita. Então, portanto, você vai ver que a forma, né, o estilo escrito do Apocalipse ele vai ser diferente dos evangelhos. Por quê? Porque provavelmente os evangelhos, né, o Evangelho de João especificamente, alguém estava escrevendo aquilo que João estava relatando de uma forma um pouco mais entendida, né, de regras e tudo mais, tá? Então por isso essas diferenças. Mas o interessante é que nas epístolas
no Evangelho e no Apocalipse, nós vemos algumas coisas que elas se adaptam perfeitamente entre esses tipos de livros, né? Entre Evangelhos, Epístolas e o próprio Apocalipse. E é interessante que no próprio Evangelho de João e nas próprias epístolas a gente vai ver que é enfatizado muito a divindade do Filho de Deus. Que inclusive, infelizmente, algumas seitas da internet têm negado, né? E um deles tem negado dizer que o Evangelho de João é um evangelho imundo, né? Isso é uma blasfêmia. Por quê? Porque ele claramente reconhece a divindade do Filho de Deus. Os próprios testemunhos de Jeová e como um todo também negam a divindade de Cristo. Então eles botam um Deus aqui, né? Que é um absurdo. Eles botam um Deus aqui, tá? Né? Então, há movimentos ali ligados ali mais ou menos que tinham influências iluministas, renascentistas, né? Principalmente ligado ao contexto dos Estados Unidos. Muitas vezes eles vão ter este pensamento, muitas vezes de seita, sabe? E querer tirar a divindade do Filho de Deus. Né? A gente vai perceber muito esta questão. Os próprios imperadores romanos, né? O próprio Constantino, ele se tornou ariano quando os imperadores começaram a ver que a divindade do Filho de Deus, ela seria um problema. Por quê? Ela seria um problema porque se os imperadores quisessem ter uma posição mais elevada, não estou dizendo que foi necessariamente o caso de Constantino, não é isso, mas eu digo dos imperadores como um geral, né? Constantino ele vai morrer ariano, ele vai ser batizado por Eusébio de Nicomédia, né? Que era Nicomênio ou Nicomédia, tá? Que justamente era um bispo ariano associado a Ário, né? Então os imperadores subsequentes depois de Constantino, eles eram arianos, né? Eles eram arianos. E aí nós percebemos que por causa deste contexto, os imperadores eles começaram a entender o seguinte, porque Ário ele entendia que Cristo era um subdeus, uma criatura, um homem, né, que foi elevado a um patamar de Deus quando foi glorificado. E ele fez isso baseado no entendimento gnóstico que dizia que o mundo espiritual, que é a parte boa, né, o mundo espiritual, o espírito como um todo é aquela parte boa que Deus criou, mas um Deus menor, por algumas seitas gnósticas, dizia que Cristo era um Deus menor, e este Deus menor, o que ele fez? Ele criou o mundo terreno. Ele criou o mundo físico, né? Então os gnósticos entendiam que a matéria, o físico era uma coisa maligna porque ela se desfazia, ela se desintegrava. Então eles não conseguiam compreender como Deus, né, que era bom, se faria homem, carne, a uma matéria, participante da matéria, sendo que a matéria era ruim. Então eles tiveram o entendimento de dizer que Cristo era um Deus menor, e este Deus menor agora ele vem para resgatar a humanidade que estava caída, para levar ele para, né, através da gnose, do conhecimento, fazer com que o homem chegasse à salvação compreendendo estas coisas, né? Mas, irmãos, existiram outras seitas também que diziam que, na verdade, Cristo ele era um espírito semelhante a um homem, né? Na verdade, ele não vem em carne, tanto que o próprio João ele vai falar contra isso. Então, a divindade de Cristo ela é muito importante, tá? Ainda que muitos a neguem, ainda que muitos desfaçam desta questão, a divindade do Filho de Deus era muito importante. Inclusive, nós vamos tratar sobre isso no nosso seminário sobre a Trindade, né? Houve alguns atrasos, mas graças a Deus a gente já está conseguindo organizar. E eu acho que vai ser bem interessante. A gente vai tratar sobre essas questões, tá? Falar um pouco sobre o Concílio de Nicéia, sobre Ário, sobre Constantino e muitas outras questões, né? Então, é muito importante a gente entender isso. Então, por que os imperadores que eram arianos, eles viram
eles viram uma importância que era concernente ao reino de Roma em relação a ser ariano, né? Porque quando você diz que um homem eleva-se a um patamar de Deus, né? Quando você pega um homem que esteve entre os homens, mas ele pela ressurreição, ele foi elevado a um patamar de Deus, ainda que ele não fosse Deus, vamos dizer assim, na concepção de alguns, ele sendo elevado a Deus, isso dava uma desculpa para os imperadores romanos de que eles também poderiam ser elevados a um nível de Deus, né? Porque você vê que nos tempos anteriores ao próprio Constantino, nos tempos anteriores ao tempo que os cristãos, que o cristianismo se tornou a religião oficial do império, os próprios imperadores eles se declaravam deuses. E muitos imperadores que se diziam cristãos e eles queriam voltar a esta prática, eles utilizaram do arianismo para começar a ter uma posição mais elevada do que um próprio imperador. De uma forma indireta, eles queriam se dizerem deuses. Por isso, eles se elevaram, né, a patamares mais elevados. E, baseado nisso, eles utilizaram o arianismo para, né, usufruírem destas posições. Então, eu quero ler um texto aqui que é muito importante, né? É um texto que ele faz muita diferença em relação às outras religiões, né? Em relação a outras religiões como um todo, no geral, né? Como um todo, no geral. Então, olha que tremendo, diz assim, João 1, do verso 1 ao verso 3, tá? Esse texto é fantástico. É um texto muito maravilhoso, diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Tremendo, né? E quando nós vemos aqui no grego vai estar assim, en arche, en rologos kai rologo, en pros ton theon, kai theos, en rologon. Verso 2, autus en, né, en arche pros ton theon, pantadi autu egeneton kai choris, autu egeneto ode en ro gegonen. Eu não consigo enxergar direito daqui, tá? Porque tá bem pequenininha a letra. Então, olha só, enarché, né? Enarché seria o equivalente ao que nós vimos lá em Gênesis. Bereshit bara Elohim et hashamayim. No princípio criou Deus o céu e a terra. Mas aqui fala, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Essa expressão aqui no princípio, irmão, ela é um princípio que ela está antes, talvez, do princípio de Gênesis. Porque no princípio criou Deus o céu e a terra. Veja, então era o princípio da criação. Mas aqui era no princípio, né? Onde o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. É naquele momento, talvez, que ainda não havia as coisas, não haviam sido criadas as coisas. E o Pai estava com o Filho. Ele estava no princípio com Deus. Agora você vê que diz aqui, ele estava no princípio com Deus. Perceba, né? Autus en arche proston theon. Ele estava no princípio com Deus. Mas perceba que diz assim, e o verbo era Deus. Então ele estava com Deus, o Pai, mas o verbo era Deus. Você pode perceber o seguinte, irmãos, que todas as coisas foram feitas através do Filho. Por quê? Porque o Filho é a palavra do Senhor. Celular maluco aqui. Estes são os principais resultados. Eu falei de Jesus aqui, o Google começou a pesquisar, né? Então, você percebe que o Filho de Deus, ele era Deus. Ele é Deus e ele estava com Deus. E quando nós vemos que diz que todas as coisas foram feitas por meio dele, você vai ver que aqui vai aparecer o nome de Deus. Olha que tremendo. Né? Então, a gente pode ir lá para Gênesis
Deixa eu botar aqui em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, sei lá, verso 6 eu acho. Mas eu tenho que botar uma Bíblia hebraica aqui para a gente entender. Olha que interessante. Botei Gênesis 16. Gênesis 1, verso 1. Né? Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim et hashamayim. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia sobre a face do abismo, né? Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Essa expressão pairava, ela é muito interessante, porque essa expressão pairava, ela vai estar aparecendo lá no tabernáculo depois, né? Ela vai aparecer no tabernáculo quando aquele fogo que estava no tabernáculo, ele estava sobre a tenda, né? Tá? Então, essa expressão ela vai aparecer lá. Mas ele continua. E disse Deus, haja luz, tá? Então, deixa eu botar aqui numa versão hebraica, para a gente ler como está aqui, tá? Para a gente ver essa expressão aqui. Você vai ver que aqui está o nome de Deus e aqui está o Filho de Deus. Quando você vê esta questão, né? Diz assim... essa Bíblia aqui é ruim de ler, porque ela tem outros textos juntos. Deixa eu ver no verso 4. Verso 3. Né? Deixa eu ver no verso 3. Deixa eu dar um pause aqui para achar, peraí. Então, é que tá muito pequenas as letras, eu não consigo ver, às vezes, a escrita certa, até. Então, diz assim no verso 3. Disse Deus, olha, Deus está falando, haja luz. E houve luz. No hebraico diz assim, Vayomer Elohim Yehi, né? Or Vayehi, Or. Né? Então, olha que interessante aqui. A palavra Yehi, que nós vemos aqui, é a palavra haja, né? Que significa ser, tornar, servir, exista. E essa palavra que vai dar origem ao termo Yod He Vav He. Percebe quando Deus fala assim, né? Haja luz, e disse Deus, haja luz. Então quando diz assim, disse Deus, haja luz, você percebe que o nome dele está pronunciado ali. Então o haja é a palavra que sai da boca de Deus com o sopro dos seus lábios, né? O sopro dos lábios do Senhor produz a palavra e o haja. E este haja é o nome de Deus que produziu todas as coisas. Então você percebe que Deus aqui com os seus lábios, ele está criando as coisas, né? Vayehi, Bereshit bara Elohim et hashamayim, né? No princípio, ou seja, no arqué criou Deus os céus e a terra. Mas quando ele criou as coisas, provavelmente ele disse, haja céu, haja terra, ainda que o texto não cite aqui. Mas é como foram criadas todas as coisas. Então esse haja, né, este falar é que vai gerar o houve, ou seja, existiu. Por isso que o nome de Deus é, né, eu sou, ou seja, eu existo, eu existirei, aquele que é, que era e há de vir. Aquele que existe, existiu e existirá. Então, aqui está a questão do filho, do pai, né? Se nós dissermos que o filho é uma mera criatura, automaticamente nós vamos ter que estar dizendo que o filho, ou melhor, que Deus, ele não tinha palavra, que Deus, ele não tinha poder, porque Deus era mudo, né? Então, o texto está nos mostrando que a participação do filho na criação, você já vê justamente aqui quando Deus pronunciou a palavra haja, houve. Por isso que todas as coisas foram feitas por intermédio do Filho. Ou seja, quando Deus falava, era Cristo trabalhando. E Cristo trabalhando, as coisas foram feitas. Amém? Irmãos, eu convido vocês para o nosso seminário que nós vamos ter. Eu vou começar a divulgar a partir da semana que vem novamente as datas. Tá? No dia do seminário, infelizmente, tivemos alguns imprevistos que não foi possível eu aqui falar antes, mas agora as coisas estão mais ou menos se organizando. Então, a gente vai trazer para os irmãos aí, tá bom? Espero que vocês assistam, irmãos. Se vocês não são inscritos aqui no canal, eu peço que vocês se inscrevam no canal, compartilhem estes vídeos
para outras pessoas e compartilhando esses vídeos para outras pessoas, vocês vão estar ajudando aqui o canal, tá? Se você não viu a nossa live que nós tivemos aqui no canal, a última live que nós tivemos foi uma live solidária, onde nós expomos um problema de um irmão. Se você quiser ajudar esse irmão, você pode ir lá na live e ver o link. Eu não tenho como colocar aqui o link agora, tá bom? Mas que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.